Bom, pessoal, continuando. Então, aí a vacinação passou a ser obrigatória. O Estado, ele tinha obrigação aí de fornecer a vacina para a população em relação à saúde pública. Ele tinha essa obrigação e ele teria que vacinar todo mundo. Então, aí começa aí um grande marco da vacinação, né? A população ela tinha que ser vacinada, não tinha como. Mas mesmo com as vacinas, mesmo com a vacina chegando naquelas pessoas mais carentes, mais pobres, a população ainda continuava doente. Por quê? Porque a gente não tinha vacina para tudo, né? E como a população, os mais pobres, eles não tinham muito recursos, então eles continuavam morrendo por outras doenças, né? Se livrava ali muitas das vezes de uma epidemia, porém tinha outras doenças que atacavam as pessoas, e uma delas era a desnutrição, né? Por falta de alimento, pela precariedade, saneamento básico, né? Então as pessoas continuavam morrendo, não tinha como, mesmo com a, a vacinação, né? 1920 também, nessa época, foi criada aí as caixas de aposentadoria e pensão, né? Quem que criou essas caixas? Foram os próprios trabalhadores. Por quê? Porque eles queriam, na verdade, garantir proteção na velhice e na doença. Então, o que que eles pensaram? Vamos criar essas caixas de aposentadoria e pensão, né? Porque se nós precisássemos de atendimento, a gente vai ter um suporte aí num caso de aposentadoria ou num caso de doença, certo? Com o passar do tempo, né, e a pressão popular aí, Getúlio Vargas, ele expandiu o modelo, e aí ele começou a dar atenção não só para os trabalhadores, mas as outras categorias também tinham direito, né, a esse CAPS. E nesse período, nesse período, a saúde começou a ter ali uma atenção especial. Nesse período, a saúde começou a ser vista como um setor importante, onde deveria ter investimento, onde deveria ter uma atenção melhor, um investimento, né? Afinal de contas, era a saúde da população. A população precisava estar bem para ela produzir. E aí ter aí o Brasil ganhar com isso, né? Tanto na parte produtiva quanto diminuir mortalidade, enfim, precisava ter esse olhar para a saúde, né? Então, começou-se a ver aí as pandemias e as endemias com um olhar especial, começou a se preocupar com isso, né? A preocupação, ela foi muito importante porque começou a ter uma noção de que precisava cuidar das pessoas. As pessoas precisavam ser assistidas, né? E muitas das vezes, infelizmente, teve essa preocupação. Infelizmente, não foi possível ainda melhorar a saúde no Brasil nessa época. Por quê? Simplesmente pelo fato de que as verbas da saúde começou-se a ser desviadas. Então, as verbas eram desviadas para os outros setores. Então, o que que adiantava? Eu tinha um olhar, eu via a necessidade da importância, né? As pessoas que trabalhavam com saúde pública, as pessoas em questão, viam sim a necessidade, elencaram as prioridades, percebeu que a saúde precisava de assistência, porém a verba não chegava, porque a verba ela era desviada. Aí começa-se o desvio, né, de verba da saúde, e aí é aonde começa a, a roubalheira que a gente conhece até hoje, né? Então, mais uma vez, o atendimento não chegava a todo mundo. Então, algumas pessoas conseguiam atendimento, outras não, né? Não chegava a todos. E mais uma vez, o Brasil continuava doente. Então,
Deu-se pequenos passos, porém retrocedeu. Mais uma vez o Brasil ficou doente. Eu vou continuar falando de saúde, da história da saúde para vocês, tá bom? A gente vai parar por aqui, mas aí a gente vai continuar aí depois da criação do CAPS, a gente vai falar o que que houve. É um breve resumo, tá, pessoal, da história da saúde. É muito interessante a gente conhecer como é que começou tudo isso, né? Para a gente fazer uma comparação nos dias de hoje, para a gente ver que apesar de toda a precariedade histórica, tivemos alguns avanços. Precisamos melhorar muito, né? Mas tivemos aí só o fato da vacinação ser reconhecida pelo Estado já é um grande ganho, né? Muitas doenças foram erradicadas nessa época, então a gente tem muito a comemorar, porém ainda tem muito a conquistar.